quais foram os setores que mais sofreram com a pandemia aqui na cidade de Cajazeiras. Bom dia, seja bem-vindo ao programa Diário News. Bom dia, Conrado. Agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui. É sempre um prazer estar aqui na TV Diário do Sertão. Aqui eu me sinto em casa. Então, agradeço demais o convite. Realmente a pandemia pegou muitos setores aí de surpresa, né? Ninguém estava preparado para que ficasse tanto tempo aí trancado dentro de casa, nem as pessoas, né, que teriam que mudar drasticamente o perfil de consumo, né, a forma como iam viver durante tanto tempo. E as empresas não foram diferentes. A gente já vinha passando por um processo de transformação digital. Era uma temática que nós do Sebrae sempre trazemos nos nossos eventos, nas nossas discussões, que as empresas precisam estar atentas ao que está acontecendo nesse sentido. E aí a pandemia veio para acelerar esse processo. Então, os setores que mais foram impactados, Conrado, foram aqueles que necessitavam da presença do público. Aqueles que você não tinha a possibilidade de migrar ele para o remoto, mesmo que de uma forma incipiente. Vou dar exemplos. O setor hoteleiro, né, foi um setor que foi muito impactado. O setor de bares e restaurantes, mesmo tendo que se reinventar ali com a questão do delivery, mas sofreu um abalo muito forte no seu faturamento, né? Como eu, em conversas antes de estar aqui hoje, nós fizemos uma pesquisa, né? Sebrae, CDL Jovem e Senac. Essa pesquisa foi recente? Foi recente, ela foi aplicada entre os meses de abril e junho já de 2021. Né? Nós já estamos com o compilado dos resultados, inclusive já deixo a oportunidade aqui da gente vir falar especificamente sobre o resultado da pesquisa aqui, se for possível, né? Já envolvendo também os outros parceiros que estavam nessa composição, né? Foram várias reuniões que nós fizemos para levantar informações sobre o comércio de Cajazeiras, entender quais são os setores que são mais significativos em termos de representatividade empresarial e construir também um formulário que foi tudo feito por nós. Nós não contratamos nenhuma empresa especializada de pesquisa, nada. Foi no peito e na raça. Foi no peito e na raça. Claro que tivemos um apoio muito forte de um setor do Sebrae que trabalha justamente com essa parte de dados, de pesquisa, né, que fica em João Pessoa. Então, mesmo à distância, eles estavam sempre nos orientando. Mas fizemos no peito e na raça. E aí chegamos a alguns números interessantes, né? Primeiro, a gente viu que em Cajazeiras o mais representativo, a gente já tinha essa noção, né, que é depois da educação, o comércio varejista, mas mais especificamente o varejo de moda. Então, nós temos um número considerável de empresas nesse setor que empreendem nessa área de roupa, acessórios. Na parte de beleza, salões de beleza, manicure, pedicure, trabalham com depilação, enfim, nas mais diversas áreas da beleza. Alimentação fora do lar, que aí eu trago bares e restaurantes e também lanchonetes. Também tem um número considerável de empresas. E mini mercado, né? Que são aqueles mercadinhos, né? Tanto supermercados quanto mercadinhos de bairro. E aí nós fizemos essa pesquisa e temos ela agora, o resultado dela, Conrado, com recortes por setor. Que aí a gente sabe, tem essa visão de que o impacto para alguns setores foi um pouco mais forte e para outros foi bem menor. Vou dar um exemplo. Dentro da pesquisa, a gente consegue ver que o impacto dentro de mini mercado foi bem menor do que, vamos supor, em beleza. Já que as pessoas teriam, teoricamente, né, que se deslocar até um salão, até uma barbearia, até um ambiente onde pudesse ali receber aquele serviço. Claro que o setor se reinventou. Várias dessas profissionais que trabalham com beleza passaram a oferecer um serviço delivery, né, de ir para a casa do cliente, dando toda a condição de segurança. Foi uma temática também muito tratada, a questão da biossegurança. Então, acredito que é um legado também que a pandemia deixe. E aí o mini mercado ele vem com um aumento considerável de faturamento, de vendas, né? O volume de vendas aumentou, eles também tiveram que migrar muito para a plataforma digital, porque as pessoas estavam trancadas em casa, no nível de ansiedade muito alto. Então, muitas pessoas engordaram. Eu também ainda estou na situação, estou tentando correr atrás do prejuízo. Somos dois. Então, a tendência é que o consumo de alimentação ele aumentou consideravelmente. E aí a pesquisa reflete muito isso, né? Você vê um impacto positivo no mini mercado, mas vê aí um bem negativo em beleza.
né, que mesmo os profissionais se reinventando, ainda o faturamento caiu drasticamente, né? E muitas pessoas até deixaram de exercer a atividade. Como você falou no início, o número de desemprego foi muito alto, a gente está retomando agora. Vocês têm dados do número de desempregados aqui na cidade de Cajazeiras? Tenho. Eu não trouxe, mas eu tenho esse dado, né? A gente acompanha os boletins do CAGED, que é o órgão oficial que traz esse número de demissões e de admissões. Então, a gente consegue fazer essa fotografia por Cajazeiras, por região. Eu confesso que não tenho, Conrado, peço até desculpas por não ter trazido esse número, mas os números que a gente tem acompanhado, em linhas gerais, é que a questão dos empregos formais, eles estão retomando. A partir do momento que a vacinação está avançando, que a economia está começando a ter uma retomada, né, as coisas estão começando a se normalizar, então as empresas já estão voltando a recontratar. Então esse número vem numa crescente atualmente. Eu não tenho o número, mas sei que ele está numa crescente. Muito bem. Nesse levantamento que vocês fizeram, Thales, muitas empresas assim chegaram à sua mortalidade, faliram, quebraram, fecharam as portas aqui na cidade? Sim, muitas. Inclusive, a base que nós utilizamos para contactar com essas empresas foi da Receita Federal, né? Então, a gente extraiu uma relação daquelas empresas, daqueles setores, né, que nós escolhemos como prioritários, e aí tivemos muita dificuldade, inclusive, de contato, porque muitas fechadas, muitas... o telefone já não era mais o mesmo, possivelmente também porque fechou, né? A gente não mensurou esse número, porque não tinha como saber. Se a gente não conseguiu contato com a pessoa, eu não tive como mensurar para dizer. Entendo. Fecharam tantas empresas, sei lá, de beleza. A pesquisa não vai trazer esse número. A gente tratou, ao longo dela, 7 indicadores. Então, a gente tratou a parte de atendimento, de marketing digital e vendas, né, para entender como é que as empresas elas, se reposicionaram nesse momento pandêmico e também, né, se elas vão persistir aí no pós-pandemia. A questão a expectativa deles com relação ao avanço da vacinação. Então, esse número é bacana. Quase 70% de todos eles demonstraram otimismo com relação à retomada da economia, a geração de empregos, a que as coisas iriam normalizar. Isso lá em junho, né? Então, hoje a gente já está numa situação bem mais confortável e eles já traziam esse dado bacana para a gente. 67% delas diminuíram o faturamento. Nossa. Independente do setor. Muito forte. Então, por isso que hoje, né, hoje já está melhor, mas na época a gente tinha um número de desemprego muito alto. As empresas não tinham condições de pagar, né? Estavam perdendo toda a sua liquidez. O acesso a crédito, por mais que se tenha sido noticiado várias linhas de crédito específicas aí de todas as instituições bancárias, mas não era uma coisa tão simples, né? Esse crédito não foi tão fácil de conseguir acessar. E acabou impactando nessa questão da demissão, né? Se você não tem condições financeiras, não tem um giro ali para movimentar a empresa, a tendência é que você tem que diminuir custo. A gente vai voltar depois, talvez, se o Thales não tiver nenhum compromisso agendado para a próxima semana, quem sabe na quinta-feira você volta aqui e a gente vai dentro desses, literalmente, dados numéricos para a gente entender, na verdade, e tentar vislumbrar o que é que vai acontecer com o comércio local futuramente. Mas, a priori, Thales, o que é que o SEBRAE, enquanto agência local, está fazendo para tentar minimizar essas situações e ajudar o comércio, principalmente o microempreendedor individual, para tentar se reerguer e continuar no seu negócio? Inclusive, é importante essa informação. A gente conseguiu também visualizar dentro da pesquisa, Conrado, que 70% das empresas são MEI. Então, até foi um número que nos surpreendeu, né? A gente tem um universo muito grande de empresas que são bem pequenas e que a maioria delas, inclusive, não emprega ninguém, trabalha por conta própria, né? Inclusive, é só o próprio dono, o próprio empreendedor. Então, nesse período pandêmico, o SEBRAE também teve que se reinventar, né? E aí nós tentamos, num primeiro momento, não deixar os nossos clientes assim de uma forma solta, né, que eles se sentissem acolhidos. Então fizemos uma busca ativa mesmo, de estar ligando um para um, de dizer, a gente está aqui, está à disposição, que a gente puder lhe orientar, lhe ajudar. O SEBRAE fez uma boa parceria aí com a Caixa, né, através de um fundo de aval que nós possuímos, que é o FAMP.
Então, uma parte do nosso orçamento foi destinado para a Caixa, para liberar crédito para essas empresas. E fora isso, nós fizemos consultorias online de forma gratuita. Então, tínhamos lá consultores, ainda temos, inclusive, consultores das áreas de marketing digital, de planejamento estratégico, de vendas, de atendimento, da parte financeira, para dar todo esse apoio para principalmente os microempreendedores individuais, de forma gratuita. Então, a gente estava fazendo consultorias de 4 horas, de forma remota, para poder minimizar a dor deles nesse momento, né? Então, fizemos muitos cursos gratuitos. A nossa plataforma EAD, que era pouco movimentada, ela deu teve um crescimento exponencial, né? Lá temos um conjunto de soluções também, tudo de forma gratuita e acessível. Então, todas essas soluções digitais que nós já tínhamos, nós aperfeiçoamos algumas, né? E outras nós trouxemos para atender a necessidade ali do nosso público. Fizemos várias capacitações também aqui, num cunho mais local, né, mais regional aqui, Cajazeiras, nas mais diversas temáticas aí também, para que as pessoas não se sentissem soltas e que a gente pudesse estar tirando essas dúvidas deles, né? Estar orientando, vamos supor, tinha muitos MEIs que queriam pegar uma linha de crédito em um determinado banco, mas aí não sabia se valeria a pena. Então, entrava numa consultoria financeira e, junto com o consultor nosso especialista, ia fazer toda a análise para saber se a taxa de juros era viável, se valeria a pena ele pegar aquele empréstimo ou não. Então, essas orientações foram feitas, né? O Sebrae também tem um programa de consultoria que, pela pandemia, foi aumentado o valor do subsídio. Então, a gente consegue trazer consultorias na área de inovação, na área de gestão, nas mais diversas áreas, dentro da necessidade ali da empresa, com um subsídio de 70%. Então, isso ainda está válido, ainda está rodando, né? Quem tiver nos assistindo aí, tiver alguma necessidade nesse sentido, procura o Sebrae, que a gente vai tirar todas as dúvidas e dar todas as orientações para que a empresa possa ser atendida. Muito bem, Thales, muito obrigado pela sua participação e vamos combinar para ver se na próxima quinta-feira você tem a disponibilidade de voltar aqui e a gente cair nessa análise em cima de dados numéricos mesmos. Agradeço o convite, Conrado. Inclusive, queria também que esse convite fosse estendido, né, às outras instituições que também fizeram parte da pesquisa, para que eles também possam estar aqui no dia. E a gente também dá uma enxugada, porque ela ficou bem extensa, né? Eu faço esse trabalho para a gente trazer no dia com os principais indicadores. Sim, e aí a gente consegue projetar e dá para visualizar melhor. Concordo contigo. Com certeza. Eu estou à disposição. Beleza. Vamos conversando. Obrigado, boa sorte. Pessoal, o Sebrae está de portas abertas, está lá disponível, é só você procurar.